Como é bom poder compartilhar a palavra de Deus, que responsabilidade. É sempre com temor e tremor que nós subimos ao púlpito, não somente pelo nervosismo que se abate sobre nós quando nós temos que falar em público, mas sobretudo pela nossa posição. Hoje nós estamos diante da congregação de Deus e temos a responsabilidade de ler a palavra de Deus diante da congregação dos fiéis, explicá-la fielmente. Isso é uma responsabilidade enorme. E para finalizar o meu suplício, eu estou com uma unha encravada aqui. Meu Deus. Acho que esse era o espinho da carne de pau. Eu peço que os irmãos olhem juntamente comigo. Pai, obrigado porque tu nos trouxeste até aqui em segurança, em paz. Te agradeço, Senhor, pelos teus louvores que cantamos agora. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de servir a Ti. Eu te peço, meu Deus, e clamo a Ti que Tu nos permita sempre estarmos maravilhados contigo, para que Te louvemos com sinceridade. Eu rogo a Ti, Senhor, que Tu me ampares hoje na exposição da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo me use, Senhor, que Teu Espírito Santo tome as palavras da minha boca e as transporte para os corações dos meus ouvintes. Promove entre nós quebrantamento, edificação, aprendizado. Glorifica-te aqui hoje, Senhor. Que o nome de Jesus Cristo seja exaltado, e somente em nome dEle. Tem piedade de mim, Senhor. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém, Pai. Eu peço, por favor, que os irmãos abram as suas Bíblias na Epístola de Paulo a Filemon. Epístola de Paulo a Filemon. Nós vamos ler do versículo 9 ao 12 e depois o versículo 16. Filemon, do 9 ao 12 e depois 16. Filemon, do 9 ao 12 e depois o 16. Assim diz o apóstolo: Peço-te antes por caridade, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora, a ti e a mim, muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como é o meu coração. Versículo 16. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Amém. Os irmãos que já me ouviram pregar sabem mais ou menos o método que eu utilizo. Eu costumo pregar de maneira expositiva. Os alunos da escola teológica estão familiarizados com esse termo. O que é pregar expositivamente? Nós confessamos que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Consequentemente, o povo de Deus não precisa de mais nada além das Escrituras. Portanto, a função do pregador é simplesmente ler o texto bíblico, explicá-lo e aplicá-lo à vida eclesiástica e à vida particular de cada um. Esse é o método que eu geralmente utilizo nas minhas pregações. Mas mesmo os pregadores que pregam de maneira expositiva não tem como finalidade esgotar o conteúdo de um texto. E, evidentemente, não tem essa intenção hoje à noite. Eu não quero esgotar o conteúdo desse texto, porque me seria impossível, já que a palavra de Deus é riquíssima em significados. Eu teria que conhecer toda a literatura que já foi produzida a respeito desse assunto, o que me é impossível. E todas as leituras possíveis também para esse texto, o que também me é impossível. Portanto, mesmo quando nós pregamos expositivamente, é necessário que nós escolhamos um fio condutor que nos conduzirá ao longo da nossa leitura. E na minha introdução, eu vou explicitar para os irmãos, rapidamente, qual o fio condutor que vai nos guiar na leitura desse texto. O tema da nossa mensagem é o extraordinário no cotidiano. Nós amamos o extraordinário. Desde a nossa infância, nós nos maravilhamos com histórias bíblicas, como a história da Arca de Noé,
a história das 10 pragas, a história da abertura do Mar Vermelho, da queda das muralhas de Jericó, a ascensão de Elias, a história de Jonas e o grande peixe, a história dos milagres de Jesus. Nós nos maravilhamos com esses eventos extraordinários que aconteceram. E esses eventos todos que eu mencionei aqui são eventos que quebraram a ordem existente. Existe uma certa ordem no universo. E extraordinário significa exatamente uma quebra da ordem. A palavra extraordinário é composta pelo prefixo extra, prefixo latino, que significa fora, e o radical ordinem, que significa ordem. Então, extraordinário significa fora de ordem. Um evento extraordinário é aquele que quebra a ordem vigente das coisas, a ordem verificável do universo, seja no nível macrocósmico, ou seja no nível global, ou seja no nível microcósmico, seja alguma coisa que aconteça conosco particularmente. É necessário que nós façamos essa definição, porque nós utilizaremos bastante a palavra extraordinário ao longo da nossa pregação. Nós possuímos um desejo natural, um anseio natural pelo extraordinário. Isso quer dizer que todos nós, sejamos religiosos ou não, sejamos cristãos ou não, desejamos ver coisas grandiosas acontecendo, coisas extraordinárias acontecendo, coisas que quebrem a ordem vigente do universo. Todos nós temos desejo para que essas coisas aconteçam. Uma das grandes ênfases que eu dou nas minhas aulas, nas minhas pregações, nos meus estudos, é sobre a questão do avivamento genuíno. E eu, como cristão, realmente anseio pelo dia em que Deus derramará o seu Espírito de maneira massiva sobre a sua igreja, para que nós nos voltemos para Ele com um coração sincero. Eu realmente anseio por esse dia, eu oro por isso todos os dias. E isso seria um evento extraordinário, porque não é ordinário que milhares e milhares de pessoas juntas se voltem para Deus. Isso não é ordinário, isso é extraordinário. E nós, como cristãos, devemos ter esse desejo. Os incrédulos também possuem desejos pelo extraordinário. Por exemplo, muito se fala hoje em mudar o mundo, em salvar o planeta. O que seria isso se não desejam para que a ordem vigente de coisas fosse quebrada? Porque se considera que a ordem vigente de coisas é em algum sentido injusta, ou que essa ordem deva ser substituída por uma ordem melhor. E isso só é possível através de um evento extraordinário. Então as pessoas desejam esse evento extraordinário acontecendo. Muitos são os métodos que as pessoas pretendem empregar para que o extraordinário aconteça. Alguns dizem que o emprego de certos modelos econômicos mudaria o cenário do mundo. Outros dizem que a popularização de certas filosofias pacifistas mudaria o mundo. Outros dizem que se fossem descobertas novas fontes de energia, o mundo seria modificado. Ou se fossem plantadas mais árvores, o mundo seria um lugar melhor. Ou se as religiões terminassem. Enfim, inúmeros são os métodos que as pessoas querem empregar para que o extraordinário aconteça no nosso planeta. Mas nem sempre o extraordinário acontece. E na verdade o extraordinário é bastante raro. Caso contrário, ele não seria extraordinário. O que existe em comum entre todas as pessoas que esperam pelo extraordinário é que a maioria delas não provará o extraordinário. Por mais que milhares e milhares de pessoas, principalmente jovens, queiram mudar o mundo, é bem provável que o mundo que vai existir quando nós morrermos seja pior do que o mundo que existia quando nós nascemos. É provável que isso aconteça. É provável que a nossa geração prove um genuíno avivamento, porque isso é uma obra do Espírito Santo de Deus. Isso não depende de técnica que nós empreguemos. Isso é um trabalho absolutamente soberano do Espírito Santo de Deus. Isso depende apenas dele. Por mais que nós roguemos por isso, pode ser que ele não se compadeça de nós e não promova esse genuíno avivamento entre nós. Pouquíssimas pessoas vão provar o extraordinário nesse nível global. Mas existe um outro nível em que cada um de nós pode provar o extraordinário. Existe um nível em que cada pessoa aqui presente hoje pode provar o extraordinário. A minha intenção não é de forma alguma desanimar os sonhadores que desejam um melhor, nem nada do tipo, nem atrapalhar as orações dos irmãos, nem nada do tipo. A minha intenção é fazer com que os irmãos tenham ânimo, mesmo que eventos macrocósmicos não aconteçam, mesmo que o nosso planeta só piore. Eu quero que os irmãos mantenham o ânimo, mesmo em situações assim. Essa epístola de Paulo a Filemon nos revela um nível bastante interessante em que nós podemos provar o extraordinário.
é um nível bastante simples. Esse universo é regido por uma ordem pecaminosa. O pecado penetrou no mundo através de Adão e Eva. E assim continua até hoje. O apóstolo Paulo, em Romanos 3, esboça um cenário bastante dramático da humanidade. Paulo diz que nós não fazemos nada além de pecar. A humanidade é inteiramente pecadora. O ser humano sem Jesus Cristo não pode de forma alguma agradar a Deus. E esse é o cenário mundial. Essa é a ordem vigente. A ordem vigente é o pecado. E nós, como indivíduos cristãos, nós que possuímos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, podemos operar o extraordinário. Nós podemos agir em contraposição a essa ordem vigente. Mesmo que o cenário mundial não mude, nós podemos, como cristãos, como pessoas que possuem o Espírito Santo de Deus, agir em contrariedade à ordem de coisas. Ditas essas coisas, vamos ao texto bíblico. Paulo, no versículo 9, começa se definindo como velho e também prisioneiro de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, de onde ele havia enviado cartas para Éfeso, Filipos, Colossos e também a Filemão. Existe uma outra carta que Paulo enviou de Roma, quando estava preso, que infelizmente não chegou até nós, a carta à igreja de Laodiceia. É uma carta que acabou se perdendo com o tempo. Mas o que interessa para nós hoje é que Paulo se definiu nesse versículo como velho. E a razão disso é porque ele possuía uma idade avançada já enquanto estava preso. Isso é bastante significativo para nós. Paulo, o velho, continuava pregando o Evangelho. E pregar o Evangelho é o motivo pelo qual ele se achava preso. Um homem de idade estava desafiando a autoridade do Império Romano. Um homem de idade, um homem com seus 60 e poucos anos, estava desafiando a autoridade de Nero. E isso é extremamente significativo. Isso sim é extraordinário. Um homem como Paulo, um ancião, desafiar a autoridade do Império Romano, isso é algo absolutamente extraordinário. Isso é extraordinário também, trazendo para o nosso contexto, porque a nossa cultura inutiliza os anciãos, as pessoas de idade. A nossa cultura nos ensina que nós devemos trabalhar durante um certo período de nossas vidas para que depois nós possamos desfrutar da aposentadoria e possamos ficar simplesmente viajando pelo mundo ou fazendo qualquer outra coisa que não tenha muita utilidade. É isso que a nossa cultura nos ensina. Mas o exemplo de Paulo não é esse. Paulo, mesmo depois de se tornar um ancião, continuava trabalhando arduamente em prol da igreja. E nós devemos seguir o exemplo de Paulo. Nós não devemos seguir os ditames da nossa cultura. Nós não devemos desperdiçar as nossas vidas, mesmo quando nós nos tornarmos pessoas de idade. Existem alguns exemplos bíblicos de pessoas que, mesmo depois de terem envelhecido, continuaram bastante ativas, bastante úteis para o reino de Deus. Em Êxodo 7:7, nós lemos o seguinte: E Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos quando falaram a Faraó. 2 homens de idade foram utilizados por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. E o que eu quero dizer com isso é que os irmãos que possuem mais idade são incentivados pelas Escrituras a continuarem ativos na obra de Deus. Mesmo que a cultura diga que nós devemos simplesmente ficar passeando, ficar à toa, ficar viajando, gastando nosso dinheiro, as Escrituras nos ensinam, continuem ativos. A igreja precisa das pessoas de idade. As pessoas de idade são extremamente úteis para a saúde da igreja. Ainda em Josué 14, versículo 10 ao 12, nós temos o exemplo de Caleb. O texto bíblico diz assim: Eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Agora, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Caleb, com 85 anos de idade, estava disposto a guerrear, como Moisés havia prometido. Ele estava disposto a conquistar as terras que haviam sido prometidas a ele. Um homem de 85 anos de idade. E para as mulheres, eu leio o texto de Tito 2, versículo 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. As mulheres anciãs têm um papel fundamental na igreja. Elas devem ensinar as mulheres mais novas a se comportar dignamente, a agradarem ao Senhor no seu viver.
Então, mesmo quando nós atingimos uma idade avançada, nós devemos saber que a nossa vida não terminou. Nós devemos saber que Deus ainda pode nos usar perfeitamente, que Deus ainda pode ter planos para nós. A vida não acaba quando nós chegamos aos 70, aos 80 anos. Nós continuamos vivendo, podemos continuar sendo úteis na obra de Deus. Paulo também se define como prisioneiro de Jesus Cristo. Ele era, na verdade, um preso do Império Romano. Ele havia sido preso pelas autoridades romanas. Embora ele estivesse numa prisão domiciliar, ele estava acompanhado pela soldadesca romana lá. E, utilizando a linguagem preciso, ele era preso do Império Romano, mas ele se define como preso de Jesus Cristo. A finalidade dessas palavras de Paulo é demonstrar que mesmo que ele estivesse sob a guarda romana, quem o possuía de fato era o Senhor Jesus Cristo. Cristo não estava alheio ao seu sofrimento. Cristo não estava olhando de longe Paulo preso na prisão. Não é como se Cristo não tivesse nada a ver com o aprisionamento de Paulo. Cristo estava com Paulo na prisão. Paulo, o preso, continuava pertencendo a Jesus, assim como quando estava solto. É por isso que ele se define como prisioneiro de Jesus Cristo. Isso sim é extraordinário. Um ancião com esse vigor todo, um ancião desejando continuar proclamando o Evangelho, mesmo em situações tão adversas. Por fim, tratando desse versículo, a autodefinição do apóstolo Paulo como velho e prisioneiro de Jesus Cristo é um recurso argumentativo que ele utiliza com a finalidade de despertar em Filemão o desejo de cumprir as suas recomendações. Paulo estava recomendando a Filemão que recebesse bem a Onésimo. E na sua argumentação, Paulo se despe de qualquer autoridade humana. Ele não se define aqui como apóstolo de Jesus Cristo. Ele próprio afirma nessa epístola que ele tinha o direito de mandar a Filemão fazer o que ele deveria fazer. Mas não, ele se definiu como prisioneiro, ele se definiu como um ancião, justamente para que Filemão não honrasse pela sua pessoa em si, mas que Filemão desse ouvidos às suas palavras por amor. É por isso que ele diz no versículo 9: peço-te antes por caridade, ou seja, peço-te antes por amor. Paulo queria convencer Filemão pelo amor que Filemão nutria por ele. Paulo não queria que Filemão lhe obedecesse porque ele era o apóstolo de Jesus Cristo, mas porque ele estava dizendo a verdade. É por isso que Paulo não utiliza um linguajar mais rebuscado, nem nada do tipo. Isso é bastante instrutivo para nós, porque nós amamos título, nós amamos pompa, nós amamos pessoas que tenham um gabarito para nos apresentar. Mas Paulo se priva completamente desse gabarito que ele poderia perfeitamente apresentar a Filemão. Ele poderia perfeitamente ter dito: Filemão, eu sou o apóstolo de Jesus Cristo. Cristo me designou especificamente para que eu anunciasse o Evangelho para os gentios. Portanto, me obedeça. Paulo não fez isso. Ele se definiu como velho e prisioneiro de Jesus Cristo. Ele se despiu completamente das formalidades, ou dos seus títulos, ou dos seus cargos, ou da sua própria obra. Isso é bastante significativo para nós. E isso sim é extraordinário. Isso nos ensina que nós não devemos olhar a aparência dos homens. Isso nos ensina que nós não devemos dar ouvidos a uma pessoa pela posição que ela ocupa, ou pelos títulos que ela tem, pelos estudos que ela tem. Nós devemos dar ouvidos a uma pessoa se ela fala a verdade, e a verdade é o que está contido nas Escrituras. Paulo esperava que Filemão o ouvisse, não porque ele era o apóstolo, mas porque ele estava dizendo a verdade. Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo é o seguinte: eu não posso obrigar o Filemão pela força, a meu ver, pois eu sou um ancião. Igualmente, mesmo que ainda tivesse o vigor de um jovem, não poderia utilizá-lo para coagir, a meu ver, visto que eu estou preso. Eu não posso me aproximar de você, portanto, eu peço que você me ouça por me amar. Esse é o argumento que Paulo está utilizando para Filemão. Filemão, me ouça porque você me ama. Que nós tenhamos essa mesma atitude do apóstolo Paulo. No versículo seguinte, o apóstolo diz o seguinte: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Isso é muito, muito interessante, bastante significativo para nós. Quem era Onésimo? Onésimo era um escravo fugitivo. Ele era servo de Filemão. Por algum motivo, ele havia escapado de Filemão, que vivia na cidade de Colossos, e se encontrava em Roma. Roma era onde Paulo se achava preso. E como Paulo estava preso numa
prisão domiciliar, ele podia livremente pregar o Evangelho, como nos relata o livro de Atos. E de alguma maneira, certo dia, Onésimo acabou parando diante de Paulo e ouviu o Evangelho de Jesus Cristo. Ele então se converteu e agora Paulo intercede por Onésimo junto a Filemão. Paulo estava para enviar Onésimo de volta a Filemão, ou seja, estava para enviar o escravo de volta ao seu senhor. A intercessão de Paulo é que Filemão tratasse com benevolência e humanidade. Isso é bastante interessante. Paulo estava intercedendo em favor de um escravo que era completamente marginalizado na Roma Antiga. O escravo fugitivo poderia ser perfeitamente punido pelo seu senhor com a morte, e o seu senhor não receberia punição nenhuma por isso. Paulo estava então intercedendo por esse homem que não tinha direito algum. E isso nos faz lembrar do papel da igreja, um dos papéis da igreja. Nós devemos cuidar da necessidade física dos nossos irmãos. Nós devemos olhar para o mundo, ver os necessitados do mundo, os abatidos do mundo, os oprimidos do mundo, e sabemos que a responsabilidade pelo cuidado deles é nossa. Quando nós vemos pessoas mendigando nas ruas, quando nós vemos uma pessoa sem teto, quando nós vemos uma pessoa passando fome, o que nós fazemos? É obrigação nossa, como cristãos, auxiliar essas pessoas. Paulo, evidentemente, não tinha posse alguma, mas ele estava ajudando Onésimo como ele podia. Ele estava intercedendo por Onésimo junto a Filemão. Nós vivemos em dias em que certas pessoas olham a pobreza do mundo, olham a miséria da sociedade e dizem assim: olha, Estado, você não está vendo o que está acontecendo? Governantes do mundo, vocês não estão vendo o que está acontecendo? É obrigação de vocês cuidarem dessas pessoas. Por outro lado, existem pessoas que dizem: essas pessoas acabaram na miséria por culpa própria, elas têm que se esforçar mais. Mas a nossa obrigação, como cristãos, é auxiliar essas pessoas. Não é nem chamar o Estado para auxiliá-las, nem falar que a culpa da pobreza é delas mesmas. A nossa obrigação, como cristãos, é colocar as mãos na massa. É falar: a responsabilidade pelo cuidado dessas pessoas é minha. Dentro da igreja, especificamente, não é conveniente que haja necessitados, caso a igreja tenha condições financeiras de auxiliar os seus membros. Essa é uma obrigação nossa, como cristãos. Isso é afirmado em vários lugares das Escrituras. E é necessário que nós retomemos isso. É necessário que nós nos ocupemos com aquelas pessoas que não têm nada, com aquelas pessoas que não têm sustento. Essas palavras de Paulo também nos chamam a atenção para a ordem eclesiástica. Paulo estava tratando de apaziguar uma questão que estava acontecendo entre um senhor e seu servo numa pequena cidade. Colossos era uma cidade insignificante. E Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, um dos homens mais influentes do cristianismo primitivo, estava se esforçando ao máximo para resolver essa questão entre dois irmãos. Porque Paulo tinha consciência de que não era conveniente que houvesse intrigas entre irmãos. E Paulo expressa isso de uma forma brilhante na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6. Ele afirma o seguinte: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Essa atitude apaziguadora de Paulo é exemplar para nós. Nós devemos ter essa mesma atitude de Paulo. Infelizmente, muitos cristãos, nos dias de hoje, se contentam com falar mal dos outros irmãos à mesa de casa, enquanto almoçam, ou espalhar falsos boatos a respeito de outros irmãos. Mas essa não era a atitude do apóstolo Paulo. Paulo estava se esforçando para apaziguar os ânimos. Paulo estava se esforçando para que houvesse ordem dentro da igreja. Esse era o grande desejo do apóstolo Paulo. Nós devemos imitar a sua atitude. Isso sim é extraordinário. Que um homem como Paulo se preocupasse com uma questão entre um homem e seu servo numa cidade minúscula. Em terceiro lugar, Paulo afirma que havia gerado Onésimo enquanto aprisionado. Ou seja, enquanto Paulo estava preso, ele pregou o evangelho a Onésimo e Onésimo se converteu. Isso nos chama a atenção para a necessidade fundamental das pessoas. Mesmo uma pessoa pobre, mesmo uma pessoa que não tem sustento, tem uma necessidade essencial que precisa ser suprida antes de todas as outras. E essa necessidade fundamental é que ela não possui o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Paulo sabia disso, e por isso Paulo anunciou o Evangelho a Onésimo. Paulo estava preso, Paulo estava num estado
de extrema miséria, mas mesmo assim ele anunciou o Evangelho de Jesus Cristo a Onésimo. Onésimo era um escravo, um homem que estava submetido a diversas provações na vida, mas Paulo anunciou o Evangelho a ele. Essa é a necessidade primeira do homem. O homem precisa do Evangelho de Jesus Cristo. Um exemplo bastante interessante dessa prioridade foi nos dado pelos jovens moravianos. Os moravianos foram um grupo de cristãos que se desenvolveram na Europa por meio do ministério de um homem chamado Jan Hus, um pré-reformador. Os discípulos dele foram se desenvolvendo, e esse grupo acabou surgindo. Esse grupo era extremamente devotado à prática do evangelismo. E certa vez, dois jovens moravianos, dois jovens de 20 anos, tiveram conhecimento de uma ilhazinha perto da Índia, em que havia 2.000 escravos que haviam sido comprados por um grande senhor britânico, um homem ateu, um grande agricultor. Ele havia comprado 2.000 escravos para que trabalhassem na sua ilha particular. Esses dois jovens moravianos tiveram conhecimento desse fato. E eles pediram a esse senhor britânico que lhes permitisse ir até essa ilha e pregar o evangelho àqueles 2.000 escravos. E a resposta desse senhor foi bastante enfática. Ele falou: eu não quero que homens religiosos estejam na minha ilha pregando o evangelho, porque ele era um homem ateu. Então os jovens responderam a ele: e se nós fôssemos como escravos? O homem então respondeu: se vocês forem como escravos, vocês podem ir, mas não vou sequer pagar a passagem de vocês. Então eles se venderam como escravo, eles custearam a própria viagem para irem até aquela ilha e anunciar o evangelho àqueles 2.000 escravos. Os moravianos sabiam bem que a necessidade primeira do homem é o evangelho. E Paulo nos ensina isso de maneira magistral. Ele se encontrou com Onésimo e anunciou o evangelho àquele homem. Só então ele partiu para as outras necessidades de Onésimo. Onésimo tinha necessidade de bem-estar físico, e então Paulo se pôs a interceder em favor disso. Mas a necessidade primeira de Onésimo era o evangelho de Jesus Cristo, e Paulo tratou de logo suprir essa necessidade. Em seguida, Paulo afirma a respeito de Onésimo: o qual, noutro tempo, te foi inútil. Paulo que faz um jogo de palavras. O nome de Onésimo significa útil. E Paulo afirma: em outro tempo, Filemão, Onésimo foi para ti inútil. Ou seja, útil foi inútil para você. Mas a pergunta que eu me faço é: como Paulo sabia disso? Como Paulo tinha acesso a essa informação? Ou seja, como Paulo podia saber que Onésimo havia sido inútil para Filemão? Isso só é possível através do testemunho do próprio Onésimo. Ou seja, Onésimo revelou para Paulo os seus pecados. Onésimo disse para Paulo todos os males que havia cometido contra o seu Senhor. Isso nos chama a atenção para a confissão de pecados. Um dos benefícios maiores de nós confessarmos os pecados aos nossos irmãos é que eles podem nos ajudar, seja orando ou seja nos aconselhando. No caso, aparentemente, Onésimo revelou seus pecados a Paulo para que ele pudesse ajudá-lo. Onésimo estava numa situação angustiante. Se ele voltasse para casa, ele poderia perfeitamente ser morto por Filemão. Imagine como estava a cabeça de Onésimo, imagine o que estava se passando nos seus pensamentos. E Paulo, então, se coloca a interceder em favor de Onésimo junto a Filemão. O próprio Onésimo tratou de falar todas as suas maldades para Paulo, para que Paulo, então, pudesse ajudá-lo. É por isso que é bom que nós tenhamos essa comunhão. É por isso que é bom que nós exercitemos bastante a prática de sempre estarmos em contato com os nossos irmãos. Porque irmãos mais experientes podem nos ajudar com questões da vida. Irmãos mais experientes podem nos mostrar caminhos melhores que nós podemos seguir. Em seguida, Paulo afirma: mas agora, Onésimo, a ti e a mim, é muito útil. Paulo diz a Filemão que, embora Onésimo tivesse sido negligente no passado, havia se transformado agora pelo poder do Evangelho. Como Paulo sabia que agora Onésimo era uma pessoa diferente, ou seja, uma pessoa útil, uma pessoa diligente nas suas tarefas? Porque Onésimo havia abraçado o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho transforma o indivíduo por completo, em todos os aspectos da sua vida. O Evangelho não significa que a única mudança que vai acontecer nas nossas vidas é que nós vamos passar a frequentar as reuniões da igreja. Isso sim vai acontecer, mas essa não é a única mudança que deve acontecer na vida de uma pessoa que abraça o Evangelho de Cristo.
a pessoa tem a sua vida completamente alterada, completamente mudada. As suas relações interpessoais são alteradas. A forma como a pessoa trabalha é alterada. A forma como a pessoa estuda é alterada. Jesus passa a ser o Senhor de cada aspecto das suas vidas. E é por isso que Paulo tem tanta certeza ao afirmar que Onésimo agora seria um servo útil. Porque ele havia se tornado cristão. Ele havia abraçado o Evangelho de Jesus Cristo. E agora a sua vida havia sido completamente alterada. Esse foi o evento marcante na vida de Onésimo, que mudou completamente a sua natureza. É extraordinário que Onésimo tenha confessado a Paulo as suas iniquidades, a fim de que ele pudesse obter auxílio. Porque a regra vigente nos nossos dias diz que ninguém tem o direito de interferir nas nossas vidas. Eu faço o que eu quiser e ninguém tem absolutamente nada a ver com isso. Não, na Igreja de Cristo não é assim. Se você está em pecado, se você errou, o seu irmão tem não apenas o direito, mas o dever de apontar o seu pecado e falar: olha, meu irmão, você errou, você precisa confessar o seu pecado a Deus, você precisa se arrepender. Isso não é um direito nosso, isso é um dever nosso. Dentro da igreja não deve existir esse discurso de que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Todos têm a ver com a minha vida, todos têm a ver com o que eu faço, todos têm a ver com as minhas ações. As minhas ações não são simplesmente as minhas ações. Eu invoco o nome de Cristo sobre mim mesmo, o nome de Cristo é invocado sobre mim mesmo. E eu não tenho o direito de causar escândalo ao nome de Cristo. Eu vivo em comunidade, e portanto a comunidade tem o dever de apontar os meus pecados. Em seguida, Paulo afirma: eu te tornei enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas, ou, em algumas versões, como o meu próprio coração. Mas a palavra que é utilizada no original grego é de fato entranhas. Por que entranhas? Entranhas nas Escrituras são nos apresentadas como a sede dos sentimentos humanos. E por quê? Não é muito difícil nós imaginarmos a razão disso. Porque quando nós estamos emocionados, nós sentimos o nosso estômago um pouco se remexendo, né? De certa forma. Agora, um pouco antes de eu subir ao púlpito, o meu estômago estava um pouco emocionado. As minhas entranhas estavam se remexendo dentro de mim. E é por isso que as Escrituras apontam as entranhas como a sede dos nossos sentimentos. Porque quando você está emocionado, você sente isso nas suas entranhas, você sente isso na sua barriga, como se você tivesse borboletas no seu estômago, né, como se diz. E quando Paulo ordena a Filemão que ele deveria receber Onésimo como as suas próprias entranhas, o que ele está dizendo é o seguinte: Filemão, eu estou enviando você, Onésimo, eu quero que você o receba como se você estivesse recebendo o meu próprio coração, como se você estivesse recebendo os meus próprios sentimentos. Eu estou colocando os meus sentimentos nas suas mãos. Se você não receber Onésimo, você evidentemente vai ferir os meus sentimentos, você vai ferir as minhas afeições. Então Paulo está partindo do pressuposto de que Filemão é um cristão verdadeiro e de que ele se preocupa com o próximo. Ele se preocupa com o bem-estar emocional de Paulo. Porque se Filemão optasse por não receber bem Onésimo, mas ao contrário, se ele optasse por maltratá-lo, por matá-lo, o que quer que fosse, Paulo ficaria extremamente desgostoso, chateado, talvez até depressivo. Então Paulo afirma: eu quero que você o receba como se você recebesse os meus próprios sentimentos. E se você não fizer, saiba que você vai me magoar. Saiba que meu coração vai ficar profundamente entristecido por conta disso. Então, nesse pequeno texto, nós vemos algumas lições bastante importantes. Nós vemos que Paulo supriu a primeira necessidade de Onésimo. Onésimo precisava desesperadamente do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo supriu essa necessidade primeiro. Em segundo lugar, Paulo tratou de cuidar das necessidades físicas de Onésimo. Por isso, Paulo intercedeu em favor dele junto a Filemão. Em terceiro lugar, Paulo nos ensina, através desse versículo, que é necessário que nós nos preocupemos também com a saúde emocional dos nossos irmãos. Nós devemos nos preocupar com o bem-estar emocional dos nossos irmãos também. Então nós temos esses 3 níveis para nos preocuparmos: o nível espiritual, o nível físico e também o nível sentimental. Em seguida, no versículo 16, Paulo afirma o seguinte: recebe-o não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. O apóstolo, por fim, chega ao ápice da sua argumentação, revelando o desejo supremo de seu coração, que Filemão não tratasse mais Onésimo como escravo, mas como irmão em Cristo. O que Paulo está dizendo aqui
é que Onésimo havia sido aceito na mesma família espiritual de Filemão, da mesma maneira. Todos nós, sejamos nós servos, livres, ricos ou pobres, brancos ou negros, brasileiros ou argentinos, todos nós fomos incluídos na família de Cristo da mesma maneira, através da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo somente. E Paulo afirma: você deve receber Onésimo como seu irmão. Você deve ter consciência de que Onésimo foi recebido na nossa família espiritual. Ele não é simplesmente o seu servo, ele é seu irmão. E por isso você deve tratá-lo com humanidade. Por isso você deve tratá-lo bem, porque ele foi aceito na família espiritual. Ele foi adotado por Deus assim como você. Você não tem nada melhor do que ele. Você também era um servo inútil no passado, que o seu Senhor adotou graciosamente. Portanto, trate o seu servo da mesma maneira. Nós não temos o direito de tratar os nossos irmãos de maneira diferente da qual como o Senhor nos tratou. O Senhor nos concedeu infinita graça, infinita misericórdia. E é dessa maneira que nós devemos tratar os nossos irmãos, com infinita graça, com infinita misericórdia. E para concluir, eu dirijo separadamente uma palavra aos crentes e outra palavra aos incrédulos. Em primeiro lugar, crentes, aquelas pessoas que já têm fé na pessoa de Jesus Cristo. O texto que nós lemos hoje nos ensina que nós podemos provar o extraordinário no nível pessoal, no nível particular. Quando nós agimos em contrariedade aos ditames do mundo, nós estamos agindo de maneira extraordinária. O mundo tem uma certa ordem vigente, uma certa ordem verificável. E quando nós agimos em obediência a Deus, em contraposição aos ditames do mundo, nós estamos agindo de maneira extraordinária, no sentido de que nós estamos quebrando a ordem do mundo. E o exemplo de Paulo nessa epístola é bastante importante para nós. Nós devemos agir de maneira extraordinária nas pequenas coisas, assim como Paulo o fez. Nós devemos nos preocupar com o nosso irmão, nós devemos levar o Evangelho às pessoas, nós devemos nos preocupar com a saúde espiritual do nosso próximo. Em segundo lugar, eu digo aos incrédulos que a história de Onésimo, Filemão e Paulo, na verdade, compõe uma grande metáfora do que nós todos enfrentamos em algum momento das nossas vidas. Onésimo era um escravo rebelde. Onésimo era um escravo inútil. Era um escravo que havia fugido do seu senhor. O seu senhor estava extremamente irado contra ele. Mas Paulo se interpôs entre a ira de Filemão, que estava prestes a recair sobre Onésimo. Paulo apaziguou a situação. E exatamente isso que aconteceu com cada um de nós. Nós éramos inúteis, nós éramos pecadores. O apóstolo Paulo afirma, em Romanos 3, que não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. O termo que Paulo utiliza aqui em Romanos 3 é o mesmo que ele utilizou para se referir a Onésimo. Nós somos inúteis. Para com Deus nós somos inúteis. Esse era o nosso estado miserável. Nós éramos escravos inúteis. E a ira de Deus estava prestes a recair sobre cada um de nós. Mas Jesus Cristo tratou de apaziguar a ira de Deus. Ele se colocou entre nós e o próprio Deus recebeu a condenação no nosso lugar. Portanto, essa história de Paulo, Filemão e Onésimo compõe, na verdade, uma grande metáfora que pode nos revelar de maneira bastante apropriada a salvação que nós recebemos na pessoa de Jesus Cristo. Se você se vê nesse estado miserável, se você se vê como uma pessoa inútil, incapaz de agradar a Deus, como Paulo revela no capítulo 3 de Romanos, é necessário que você deposite toda a sua confiança na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o nosso apaziguador. Foi Ele que recebeu a ira de Deus no nosso lugar. Foi Ele que pediu que a ira justa de Deus recaísse sobre nós. Se esse é o seu estado, é necessário que você confie plenamente na pessoa de Cristo. Então, Ele vai te conceder as condições para agir extraordinariamente, em contraposição aos ditames diabólicos do mundo. Somente assim você vai poder agradar a Deus. Somente assim você vai poder fazer coisas que agradem a Deus ou que tornem Deus feliz. Somente assim você vai poder fazer coisas dignas de um verdadeiro servo de Deus. Caso contrário, a sua vida vai ser sempre de inutilidade diante de Deus. Você sempre
sempre, sempre não vai fazer nada além de pecado. O pecado vai ser uma constância em sua vida. Somente através de Jesus Cristo nós podemos agradar a Deus. Somente através de Jesus Cristo nós podemos operar o extraordinário no nosso cotidiano. Amém? Amém. Vamos orar para encerrar. Pai, te dou graças pela Tua palavra. Eu rogo a Ti, Senhor, que tenhas piedade de nós. Eu peço a Ti, Senhor, que o exemplo de Paulo penetre nos nossos corações, que nós tenhamos o desejo de seguir os Seus passos, que nós tenhamos o desejo de proclamar o Evangelho a todas as pessoas, pois essa é a necessidade fundamental de cada indivíduo que existe. Em seguida, Senhor, permite-nos cuidar dessas pessoas que nós evangelizamos, permite-nos dar-nos condições de auxiliá-las em suas necessidades, Senhor, sejam necessidades físicas ou emocionais. E, Pai, quanto àqueles que ainda não abraçaram a fé na pessoa de Jesus Cristo, eu rogo, Senhor, que Tu concedas a elas arrependimento, para que elas possam fazer aquilo que é agradável a Ti, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus que eu oro. Amém, Pai.